Bom, pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar ainda um pouquinho sobre multímetro, tá? Na semana passada a gente aprendeu como é que se mede a tensão, seja ela a tensão contínua ou tensão alternada com o instrumento. E além disso a gente percebeu como é que se utiliza das escalas, né? Quando o multímetro é um multímetro digital que tem a opção das escalas ou quando ele é um digital automático que as escalas elas são selecionadas pelo próprio aparelho, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da medição da resistência e da continuidade, né? Após essa aula, na aula da semana que vem, falaremos um pouquinho sobre a medição da corrente, né? Então o multímetro aplicado aí na função amperímetro, tá certo? Bom, e aí eu convido já os senhores, né? Caso alguém queira, né, e possua um multímetro em casa que queira fazer os testes, né, vocês poderão acompanhar junto com o kit elétrico que já foi enviado para vocês. Então vocês poderão medir uma das lâmpadas ou medir a continuidade do fio que foi junto daquele kit elétrico, caso, né, vocês tenham aí um multímetro de fácil acesso, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai comentar é sobre a medição da resistência elétrica, né? Então, o que é a resistência elétrica? Como eu antecipei em algumas aulas, a resistência elétrica é uma grandeza que se remete à dificuldade em que os elétrons têm em passar por um certo condutor ou por um certo material, né? Então, o obstáculo ou a resistência imposta à passagem do fluxo de elétrons, né? Isso se remete, então, à resistência elétrica, tá? Como eu antecipei também em algumas aulas, né, lá no início do nosso semestre, tudo envolvendo eletricidade possui resistência elétrica, seja uma resistência alta ou uma resistência baixa, mas ainda assim, né, vai ter a resistência elétrica, tá? Então, a resistência elétrica é essa grandeza e é uma grandeza bastante importante, porque é através dessa grandeza que muitas vezes a gente pode demonstrar se de fato um componente elétrico ele está funcionando ou não. Vou trazer um exemplo aqui, claro, né, para o nosso ramo automotivo. Digamos que você chegou agora, né, vai chegar lá no seu automóvel, no automóvel de seu pai, no automóvel de algum conhecido, e você vai bater a chave do carro para o carro poder funcionar. Você bate a chave do carro e o carro não funciona, né? O motor de arranque gira, o motor de combustão tenta funcionar, mas o motor, né, de combustão ele não liga, né? E aí você fica na dúvida do que é que pode ter acontecido. Um dos defeitos mais recorrentes, né, do universo automotivo é quando a bomba de combustível ela queima, né? Então a bomba de combustível queimou, o que é que termina acontecendo? A gente não consegue tirar combustível do tanque e enviar combustível lá para frente, né? E aí se a gente não consegue enviar o combustível lá para frente, lá para o motor, o carro ali não vai funcionar, não tem como o veículo funcionar nessas condições. E aí você precisa medir para saber se realmente a bomba de combustível ela está queimada ou não, né? A medição utilizada para a gente poder determinar se de fato aquele componente mecânico está queimado ou não é a resistência elétrica, né? Então é através de um multímetro, selecionando a opção ohmímetro, né, que é a opção que mede a resistência, e fazendo a medição desse componente. Então é por isso que junto com o voltímetro, né, uma das grandezas mais utilizadas no nosso dia a dia. Porque através desses valores nós iremos poder determinar se de fato o componente ele está apto ou não ao seu funcionamento, né? Um componente ele pode estar dentro, né, das especificações técnicas de um fabricante, ele pode estar fora das especificações e aí nesse caso ele precisa ser substituído, ou ele pode estar queimado e aí nesse caso também precisará ser substituído, tá? Na minha mesa aqui eu trouxe alguns componentes, a ideia é que a gente meça aqui a resistência de alguns deles e eu mostro inclusive para vocês a questão da escala, tá certo? Bom, ajustes. O que é o ajuste na medição da resistência? A primeira coisa, né, seja um multímetro, todos os dois estão digitais, tá? Mas seja um multímetro digital automático ou inteligente e seja um multímetro digital que a gente precisa selecionar as escalas, é a gente perceber onde é que está a nossa letra representativa da resistência. Lembrem a vocês que é o ômega, né? Dito por aí a famosa ferradura, né? Ferradura de cavalo. Então, o ômega representa para a gente a resistência elétrica ou a unidade da grandeza, né?
selecionar no multímetro a opção de resistência, seja ele esse multímetro aqui ou seja o multímetro de cá. A gente percebe, ó, que nesse caso a gente está pintado de amarelinho aqui, ó, e a gente tem várias escalas, né, fazendo a nossa representação. Eu trouxe inclusive um multímetro muito antigo, que a gente conseguiu encontrar aqui na oficina, né? É um multímetro ainda de ponteiro, um multímetro de agulha. Lembre que eu comentei com vocês algumas aulas atrás que esse multímetro ele hoje quase já não é mais utilizado, né? Por quê? Porque como ele é um multímetro de agulha, dependendo da folga que a gente tem aqui na agulha, esse sistema ele não é tão preciso. Então perceba que eu estou balançando o multímetro aqui, ó. O que é que fica acontecendo? A agulha também já fica se mexendo, né? Então é um multímetro que já não traz tanta precisão. Por isso é que hoje em dia ele já foi caído em desuso, tá? Mas nós temos aquele aqui para mostrar para vocês. O segundo ajuste que nós temos é verificar a posição dos bornes, né? E aí nesse ponto a gente sempre tem que lembrar que o fio preto é o fio do comum. Então ó, a gente vai colocar o fio preto aqui no comum, tá? E o fio vermelho vai ser na posição daquilo que eu quero medir. O que é que eu quero medir hoje? Resistência. Qual é o símbolo que representa a unidade de medida da resistência? É o ômega, é a ferradura. Localizo o ômega aqui junto do borne do meu multímetro e vou selecionar ele também. Então agora esse multímetro está apto a medir resistência elétrica. Ele está selecionado na posição correta e os bornes também estão posicionados no devido local, tá? O daqui eu já deixei, ó, preparado, né? Então daqui já estava com o preto no comum e nós já tínhamos também o vermelho, ó, na posição de resistência, beleza? Os dois estão já posicionados para tal. Vem uma terceira dúvida, né? A terceira dúvida é como verificar a resistência elétrica dentro de um circuito. E aí a gente tem uma regra bastante importante, que essa regra ela sempre deverá ser seguida e hoje eu vou mostrar o porquê. Toda medição de resistência elétrica, o circuito deverá estar desenergizado. Nós temos duas opções, desenergizar o circuito ou, se for possível, e é o mais recomendado, você remover o componente eletrônico a ser medido, tá? A gente não pode, por exemplo, fazer uma medição de resistência com o circuito elétrico em funcionamento. Eu vou colocar aqui, ó, esse circuitozinho, eu já deixei ele com as pernas prontas, né, para facilitar a nossa medição aqui, ó. É por isso que eu não trouxe nem fita isolante. O circuitozinho está aqui pronto, ó, pessoal. A luz ela está acesa. Imagine que eu quero medir a resistência desse componente eletrônico. Eu não posso pegar o meu aparelho, um dos meus multímetros, e chegar e já verificar a resistência elétrica, né, ou desse circuito ou desse componente. Por quê? Porque com o circuito em funcionamento, lembrem vocês que circula pelo meu circuito uma corrente, né? Uma corrente que essa corrente vai depender do nível de tensão, né, que a fonte está enviando e da nossa resistência elétrica que está presente nesse nosso componente eletrônico. E aí, com esse nível de corrente circulando, o meu aparelho ele não vai conseguir realizar a leitura. Pedro, por que eu não entendi? Porque é muito simples, galera. Internamente nesse multímetro, o que a gente tem aqui é uma pilhazinha, tá? Pode ser uma pilha, nos multímetros mais antigos era até uma pilha de 1,5 volts, nesses casos aqui já são uma pilha de 9 volts. Então o que nós temos aqui são pilhas, né? Seja de menores tensões ou maiores tensões, em que essas pilhas elas vão tentar energizar o meu circuito, tá? Em outras palavras, colocar a lâmpada para funcionar e através disso vai ser possível então determinar qual é a resistência. Exemplo, coloquei aqui do meu lado. Lembrem vocês que o que é que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm, né, ela diz que o produto da tensão, o resultado da tensão é o produto da corrente vezes a resistência, não é verdade? Bom, se isso é verídico, nós também podemos afirmar que a resistência ela será igual à divisão da tensão pela nossa corrente. Quando nós selecionamos a opção de resistência, o que é que acontece no meu multímetro? A tensão do meu multímetro ela é conhecida, né? Porque é uma pilha de 9 volts que nós temos aqui nesse multímetro. Aí eu estou me referindo já a esses dois, tá? É uma pilha de 9 volts que nós temos no nosso multímetro.
Então, já que a gente tem essa pilha de 9 volts, o multímetro sabe qual é a tensão existente na sua fonte interna, né? O que é que vai acontecer? Quando ele alimentar com essa tensão o nosso componente eletrônico, a gente vai medir, o próprio multímetro internamente, ele vai medir a corrente. Então, quando ele sabe a tensão e ele mede a corrente que está saindo, o que é que termina acontecendo? A resistência ela é calculada, como se fosse uma calculadora mesmo, tá, sabe? Então, quando nós selecionamos a opção de resistência dentro do multímetro, a resistência que você está querendo medir do seu componente, ela na verdade ela é calculada, é matematicamente calculada. Um microprocessador faz o cálculo para a gente. Então é assim que o nosso multímetro sabe qual é a resistência elétrica dos diversos componentes. Por que a gente não pode medir a resistência com o circuito ligado? Porque com o circuito ligado, a corrente vai interferir na corrente que o multímetro está lendo. Então o multímetro está alimentando com uma corrente e nós já teremos outra corrente junto do circuito. E isso vai fazer com que ocorra erros de leitura. E, consequentemente, o nosso valor final da resistência ele não vai ser um valor fidedigno, não vai ser um valor real, tá? Então, por isso que nós devemos sempre garantir que o nosso sistema ele esteja desligado, desenergizado. O sistema desenergizado se torna muito fácil. O que é que eu preciso fazer? Apenas levar as pontas de prova do multímetro até um componente eletrônico, né? Trouxe aqui um sensor, a gente vai comentar daqui a pouco um pouquinho sobre todos os componentes que a gente tem aqui, tá, pessoal? Eu trouxe os mais variados para vocês observarem, mas eu trouxe aqui, esse daqui em específico que eu estou verificando agora, ele é um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, tá? Conhecido também como ECT, a sigla em inglês dele, Engine Coolant Temperature Sensor. Acho que eu falei certo aí, né? Os poliglotas em inglês aí, me desculpem aí se a entonação saiu um pouquinho errada, mas é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Então, ó, sensor desenergizado, né? Observem, estou aqui ó, com as pontas de prova junto do nosso componente e o meu multímetro já marca aqui para a gente o nosso valor de resistência, tá? Não vou me ater agora aqui ao valor que está sendo demonstrado, não. Quero mostrar a vocês apenas esta representação, tá legal? Bom, mostrado a vocês então como medir, a gente chega agora numa importante característica que nós temos nos multímetros. Pedro, basicamente qual é a diferença que nós tínhamos de um multímetro como esse de agulha para um multímetro digital? A diferença é a seguinte, pessoal. Lembrem aquele cálculo que eu comentei aqui com vocês agora, né? O que é que termina acontecendo? No momento que eu tenho uma lâmpada, vou desenhar aqui a representação de uma lâmpada, e eu quero verificar a resistência elétrica dessa lâmpada, né? Internamente, o que é que nós fazemos? A gente seleciona o borne, lá no comum e no vermelhinho, né? Para a gente poder medir a nossa lâmpada. E internamente, dentro do meu aparelho, a gente vai ter a nossa alimentação acontecendo, a gente tem uma tensão conhecida e a gente vai ter a corrente circulando. A primeira pergunta que se pode fazer é, Pedro, já que eu tenho 9 volts, que é a pilha que a gente tem aqui em casa, que eu estou fazendo as nossas práticas elétricas, por que a lâmpada não acende quando eu estou medindo resistência? Porque a corrente que circula por ela é extremamente baixa. Lembrem vocês que se eu aplicasse altas correntes para poder verificar o valor da resistência, essa bateria em pouquíssimo tempo ela iria descarregar. E a intenção não é essa, não é verdade? Então por isso que a gente não percebe o componente brilhar quando a gente está falando, claro, de uma lâmpada, né? Isso ocorre para poder o nível de corrente que circula ser muito baixinho, né? Ele consegue controlar, o multímetro consegue controlar isso e, consequentemente, dependendo do valor, né, que a gente tem de limite, a gente vai ter aqui uma medição da nossa lâmpada. Mas, Pedro, se você comentou logo no início da aula que a tensão, a resistência do nosso sistema é quem iria determinar, junto com a tensão proveniente na fonte e a corrente que é circular,
Como é que você está me dizendo agora que a corrente ela pode ser controlada? Não estou conseguindo entender. Por quê, pessoal? Antes, aí eu vou desenhar uma caixinha aqui representando o multímetro, tá? O que é que termina acontecendo então, pessoal? O nosso multímetro, ele seleciona um resistor ligado em série, para fazer com que no momento que escolhemos o resistor, a gente consiga ter então um nível de corrente muito baixo. Lembrem vocês aí que quando a gente tem, né, uma resistência ligada em série, eu conheço essa resistência, é uma resistência interna do meu aparelho, e depois a gente vai ter a própria resistência da lâmpada sendo medida, né? Então eu tenho um nível de tensão conhecido aqui, que são 9 volts, e eu vou ter então uma pequena corrente circulando. Por que uma pequena corrente circulando? Porque o valor desse resistor, esse resistor, mais uma vez, o resistor interno do meu aparelho, é um resistor extremamente alto. Isso faz com que a associação de resistores aqui geradas, né, se eu fosse considerar um circuito elétrico, fosse muito alta. E aí observe, eu tenho um nível de tensão de 9 volts e eu tenho uma resistência extremamente alta, a corrente que circula ela vai ser baixa, não é verdade? Pela própria lei de Ohm. 9 volts é igual a um valor de resistência, vou falar um valor fictício aqui, tá? Essa associação me gerou 10.000 ohms. Se a gente tem 10.000 ohms aqui, quanto é que eu preciso ter de corrente para poder gerar os mesmos 9 volts, né? Para poder afirmar que esse valor é igual a esse produto. Então a corrente aqui teria que ser extremamente baixa, concordam? Tá? Então é isso que acontece com o meu multímetro, beleza? A resistência aqui é extremamente alta, de forma que esta associação gerada provoque uma corrente muito pequena circulando sobre o circuito, fazendo então com que não seja possível verificar a existência de trabalho, né, da lâmpada, no caso, ela acendendo, tá certo? Bom, aí voltando um pouquinho, eu falei a vocês que existia uma diferença entre os multímetros antigos e os multímetros atuais, não é verdade? Esses multímetros antigos aqui, ó, são multímetros em que a gente só tem aqui, ó, basicamente, 3 seletores de indicador de resistência, né? Aqui a gente tem um produto vezes 10, vezes 100, vezes 1000 e nós veríamos aqui a resistência na escala em verde. O que é que acontece quando utilizávamos um multímetro antigo como esse? Esse cara utilizava resistores fixos nesta posição aqui. Então, como eu tenho 3 níveis, né, de escala, o que é que terminava acontecendo? Era como se eu tivesse 3 resistências diferentes e que essas resistências fossem me provocar valores aproximados diferentes. Lembrem da aula da semana passada quando a gente mediu tensão? Lembra que a gente queria medir a tensão da bateria, que era 12 volts, e a gente selecionou uma escala muito grande, que era de 1000 volts, que a gente não conseguia ler com precisão? É o que termina acontecendo nesse aparelho. Esse aparelho, para a gente, ele não consegue ter uma precisão tão grande quanto os multímetros atuais têm. Por quê? Porque em vez de eu utilizar resistores fixos aqui, o que eu utilizo é um trim-pot. Trim-pot, você pode nunca ter ouvido falar nesse nome, mas com certeza você já ouviu falar num potenciômetro elétrico. É a mesma coisa, tá? Então, no lugar de um resistor, nós temos um potenciômetro elétrico. E por conta do potenciômetro elétrico, a gente consegue ter um range muito maior do nosso valor de resistência, né? Lembre que o potenciômetro, grosso modo falando, é uma pista resistora em que eu consigo ter, dependendo do valor, né, um range muito alto de resistências elétricas. Então, esses multímetros mais atuais, eles utilizam no lugar dos resistores internos, dos resistores fixos, eles utilizam trim-pots. E aí são esses trim-pots, são esses potenciômetros que fazem com que os aparelhos consigam ser muito mais precisos do que esses aparelhos mais antigos que foram deixados em desuso, tá? Vou até deixar ele aqui, já que ele está em desuso, né? Vamos deixar ele aqui do lado e vamos focar no de cá. Bom, então hoje vocês já sabem como é feita a medição da nossa resistência, não é verdade? E aí agora a gente vai, de fato, medir a resistência aqui no nosso circuito elétrico. Eu vou fazer a mesma medição tanto para esse quanto para o de cá. Quando eu vou iniciar uma medição, já que eu estou trabalhando com esse tipo de multímetro,
e eu sei que esse tipo de multímetro trabalha com um trim-pot ou um potenciômetro, é necessário fazer o teste do zero. O que é o teste do zero? Isso em algumas literaturas de engenharia elétrica é chamado até de ajuste de zero ou ajuste de trim-pot, né? O teste do zero é eu tocar a ponta de prova dos meus multímetros de forma que o que eu preciso verificar na minha tela é um valor muito próximo a 0 ohms, tá certo? Isso tem em função de duas coisas. A primeira, garantir que o multímetro está com sua integridade ok, ou seja, que ele realmente está muito próximo de zero, que não existe nada aqui a não ser as pontas de prova, e ele entender isso. E o segundo, verificar a saúde dos meus cabos medidores. Como é que eu consigo saber se esses cabos estão bons? Exatamente fazendo a medição de resistência e forçando o valor chegar a zero. Forçando não, né? Verificando. Caso o multímetro não apresente um valor muito próximo a 0 ohms, a gente pode já solicitar a substituição dos cabos, tá certo? Então vou selecionar aqui agora, multímetro selecionado na resistência, tá? Lembre que esse aqui é um multímetro do tipo automático. Vou agora tocar uma ponta de prova sobre a outra. Ó, o inicial está ajustando. Então esse aqui, pessoal, a gente tem 0,3 ou 0,2 ohms. Esse multímetro aqui está excelente para a gente poder fazer a medição da nossa resistência, né? Claro que a questão da precisão e da qualidade do instrumento, ela vai refletir naquela atividade que vocês estão querendo verificar. Exemplo, algo que eu costumo explicar na parte de metrologia. Todo instrumento, ele é preciso, dependendo, claro, do tipo de serviço que você queira fazer, não é verdade? Então, se eu estou construindo um prédio, uma trena, ela é bastante precisa para mim. Agora, se eu estou medindo um motor, a trena já não me serve mais, eu preciso utilizar um micrômetro ou um paquímetro. Então, para a medição que eu vou executar aqui agora, esse valor de 0,2, 0,3 ohms, para mim é um valor totalmente aceitável, tá? Valores de até 1 ou 2 ohms de resistência do cabo, para mim, para o universo automotivo e para esses componentes específicos, eles são valores aceitáveis. A gente não tem a necessidade de trocar os cabos. Dependendo da aplicação que você esteja fazendo, caso seja numa placa de circuito impresso em que as precisões precisam ser muito maiores, né, aí é necessário talvez repensar aqui em trocar os cabos ou até mesmo o próprio instrumento. No lado de cá, ó, vou fazer a mesma coisa. Vamos testar aqui a saúde desse aparelho. Toquei uma ponta de prova na outra e também, ó, nós temos aqui aparecendo o quê? 0 ohms, tá? Vou até colocar aqui, ó, nessa escala que mede até 200 para a gente testar até essa escala. A mesma coisa, né, pessoal? Então a gente também tem aqui, ó, 0 ohms, beleza? Os dois multímetros estão ok, estão bons. A gente não tem o que reclamar dos nossos multímetros. Como é que eu faço a medição? Bom, se eu quero medir uma lâmpada, por exemplo, o que é que eu devo fazer? Jamais medir com o circuito em funcionamento. Eu vou desligar o meu circuito. Se possível, eu vou remover o quê? Apenas o componente que eu quero medir. Então, pensem que isso aqui é um circuito muito grande do carro. Então, eu vou chegar aqui agora e vou remover o componente a ser medido, tá? Vou dar um pausezinho aqui, viu, galera? Só para a gente remover aqui os fios e aí eu vou trazer essa medição aqui. Bom, pessoal, tiramos aqui o nosso componente a ser verificado. Vou verificar aqui, ó, nas pontas aqui do nosso componente, tá? Qual é a nossa resistência elétrica. Vocês em casa, né, caso tenham acesso a um instrumento, vão perceber que se eu ficar mexendo muito, isso afeta a medição do nosso componente. Então, estou aqui conectando os dois. Espero estabilizar 4,5 ohms, tá certo? Então esse multímetro aqui, ó, mostrou para mim que nós temos 4,5 ohms nesse componente. O que é que acontece se eu utilizar esse cara daqui? Vejam que ele tem diversas escalas, né? Vou simular aquela mesma prática que nós fizemos lá no início da aula da semana passada, de tensão, ó. Vou colocar na maior escala, já que eu não sei quanto é que nós temos aqui, e vou verificar aqui agora no nosso componente eletrônico, né? Qual é o nosso valor a ser medido. Aqui a gente já está medindo 9 e a gente tem aqui 9 milhões de ohms. Por que isso está acontecendo?
porque a gente não tem nenhum tipo de precisão nessa medição. Vejam que as duas escalas da frente estão com valor 0, essa está em 9, a gente não tem nenhum pontinho, né? Mais uma vez, a resistência que eu quero medir é muito pequena e o range selecionado é muito grande. Então agora eu vou reduzindo a minha escala de forma a verificar um melhor valor para nós utilizarmos. Quando eu levei para 20 mega, a gente ficou tudo 0, mas já aparece o nosso pontinho. Quando eu levo para 2 mega, a gente continua agora com um pontinho aqui na frente. Quando eu levo para 200k ou 200 mil, o pontinho muda de posição. Vejam que o 0 continua sempre aparecendo, só que agora, como os pontos estão mudando a posição, a gente está, na verdade, se aproximando mais do valor a ser verificado aqui, ó. Vou chegar agora em 2K. O que é que eu estou querendo me fazer com 2K? Eu estou medindo de 0, componentes que sejam de 0 até 2K, 2000 ohms. Eu já começo a ver aqui, ó, 3K na tela. Muito mais próximo ao valor real do que aqueles 9 mega que vimos no início. Quando eu chego aqui em 200, o que é que acontece? Nós temos 4.1, cadê? 4.1 ohms aproximadamente, né? Vimos 4.2 mais ou menos aqui, não foi isso? E aqui nós temos 4.1. Os instrumentos estão bem parecidos, bem próximos, né? Então veja aqui como a escala ela influencia na nossa medição, não é verdade? Eu preciso sempre iniciar da maior escala e chegar na escala menor. Pedro, se por algum motivo você fosse medir algum componente eletrônico que estivesse com valor maior do que o da escala, o que é que aconteceria? Lembra quanto foi que deu a resistência aqui elétrica no início, quando a gente falou? A gente teve aqui 24,59 kΩ, ou seja, 24.590 ohms, não é verdade? Se eu tentar medir esse mesmo componente agora com esse multímetro que eu preciso selecionar as escalas aqui em 200, o que é que vai acontecer? Vamos trocar aqui agora. Posicionei aqui, ó. Observem o que acontece, pessoal. A gente está com a representação na tela escrita OL, que representa Over Limit, acima do limite. Então, preciso ajustar para uma próxima escala. Ó, meu multímetro não está danificado, né? Eu não estou tendo problema no multímetro, a gente continua agora vendo OL, né? Nós tínhamos 24.000 aqui, não foi? O máximo medido nesta posição que selecionamos no multímetro é 2.000, é inferior aos 24. Então agora eu vou aumentar um pouco mais, eu já estou em 20.000, mesmo assim o multímetro não consegue verificar a resistência, e agora eu vou para 200.000. Nesta posição, o multímetro agora já deveria verificar a resistência. Aí, estava um pouquinho de mau contato, tá? Já verifica para a gente a resistência. Ele tem aproximadamente, a gente tem um K aqui do lado da escala, tá? Então a gente tem 25.300 ohms, beleza? Deu um pouquinho de variação desse para o de cá, mas é aquela coisa. São multímetros, apesar de serem da mesma marca, um pouco diferentes. Esse tem um trimpote, um potenciômetro autoajustável. Esse tem um potenciômetro que você ajusta, né? Então esse autoajustável ele tenta se aproximar o mais perto possível do melhor valor para que a gente consiga ter a máxima precisão. Esse daqui já não é tão assim. Ó, agora chegando aqui, ó, 24.500, né, já começou a melhorar um pouco. Beleza? Para a gente finalizar, eu iria mostrar um pouquinho sobre continuidade, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu quero mostrar a vocês quando um componente elétrico está danificado, o que é que acontece. Vou pegar aqui agora, ó, essa lâmpada e vou tentar alimentar. Ó. Perceba, a lâmpada não está ali sendo alimentada, né? A lâmpada ela não acende. Neste instante a gente colocou aqui a nossa lâmpada, no início da aula estava funcionando. Vou verificar a resistência elétrica dessa lâmpada para saber o porquê que o farol do carro ou o farol da moto não está aceso, né? Quando eu vier verificar, ó, o que é que termina acontecendo aqui para a gente? Novamente a informação de OL, Over Limit, e isso vai perdurar a vida toda, já que esse multímetro ele é autoajustável. Ou a gente teria a representação de dois zerinhos que representariam infinito. Alguns multímetros já apareceram ou ainda aparecem com essa característica. Ou a gente fica aqui ó, com esse OL, a gente tem mega ohm. Então é acima do limite. O que é que isso quer dizer? Que a resistência elétrica desse cara é infinita. A gente não consegue verificar.
E o que quer dizer infinita, uma resistência elétrica infinita? A resistência é tão grande que o elétron não consegue passar. Nesse caso, nós podemos afirmar que o componente eletrônico ele está queimado. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Fiquem atentos aí ou no Google Class ou ao final desse vídeo, que eu vou estar indicando para vocês aí alguns outros vídeos e curiosidades acerca do multímetro e a nossa atividade, tá certo? Qualquer dúvida, manda um e-mail. É isso daí. Valeu, pessoal. Um bom final de semana.